Gente, bom dia. Hoje, dia 6 de julho. É... Então, eu, como gravei aqui no sábado, eu caí, né? E torci o pé. E tô desde, então, sábado, tentando me cuidando, né? Aí, só que comecei a sentir dor e no domingo eu fui, ontem, né, no caso, eu fui no médico, fui no hospital de novo. Me recusava aí e acabei não indo no sábado, mas eu comecei a sentir um pouco de dor e a gente achou melhor ir. Aí eu fui no médico, no hospital, fez raio-x e graças a Deus não quebrou, mas tá inchado e deixa eu ver se consigo. Acho que tá vendo no vídeo, não vai aparecer tanto. Mas foi do lado direito e essa parte aqui, ó, tá inchada. Enfim, eu tô colocando gelo, tomando anti-inflamatório e o que o médico passou, né? Passou também relaxante muscular e fazer gelo várias vezes durante o dia. E, ai, cara, enfim. Aí ele me deu atestado de alguns dias e, assim, eu já torci uma vez. Eu não sei se foi o mesmo pé, não lembro agora. Eu acho que foi. E ficou muito pior. Tipo, na época, latejava de dor, eu não aguentava. Eu não conseguia colocar o pé no chão na época. Então foi mais feio, assim. Mas não quebrou também na época, mas tive que ficar uns 10 dias de molho em casa. Dessa vez foi menor os dias de ficar em casa, mas vou tentar ficar essa semana inteira, assim, de boa. Sem treinar, corrida principalmente, o fortalecimento eu vou tentar fazer o que for possível para os pés e braços. Ai, gente, eu não sei, é o que eu falei no sábado, parece que eu tô numa zica, assim, danada, que essa tosse que não cura 100%, já estou melhor dela, graças a Deus. Ainda dá umas crises assim de vez em quando, mas tá bem menos. Nossa, não tem nem comparação. Estou conseguindo dormir à noite, mas aí no sábado eu caí, torci o pé. Aí onde fomos pro hospital, a gente tentou fez de tudo pra ir antes do jogo, que é pra não ter aquela coisa de tipo, não sei, pegar trânsito, apesar que era domingo ontem, né? Mas enfim, a gente conseguiu. E aí, enfim, gente, é isso, tem que ficar uns dias parada, sem correr e fortalecimento só se for mais assim, parte superior. E aí eu tô com muita raiva assim de mim, porque é o caminho que eu faço sempre pra quando eu vou para as consultas ali. Na maioria das vezes eu vou para consulta ali em Santo André, São Bernardo, e eu vou correndo, volto correndo. Enfim, gente, é tipo assim, o caminho que eu sempre faço. Mas parece que, eu não sei, parece que Deus tá querendo falar alguma coisa. Tipo assim, você vai ter que parar pra, sei lá, descansar, se recuperar 100%. Não sei, gente. Mas eu tô, enfim, não tem o que fazer agora, né? Então, agora é descansar, não ficar forçando esse pé pra recuperar o quanto antes, porque final do mês eu tenho uma prova, né? Que é a ESP City, os 21K. E aí eu já não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu espero até lá estar recuperada.
E também, se eu conseguir fazer, vou ter que, tipo, me policiar muito, né? Mas enfim, gente. Bora que essas coisas acontecem e não tem muito o que fazer. A não ser se cuidar, né? E não ficar forçando e esperar melhorar. E aí eu tô usando uma faixa. Ai, pera. Que é inclusive uma faixa. Pera aí, deixa eu... É essa faixa aqui. Quando eu torci lá da outra vez, essa faixa que é lá daquela vez. Se eu não me engano, foi em 2012, 2013, sei lá, foi muitos anos atrás. Eu lembro que tinha que trabalhar presencial mesmo. Aí eu lembro que eu tava indo numa academia próxima ao escritório. Eu fui. Aí na volta já era meio tarde, eu não vi um buraco. O meu pé virou nesse buraco e cheguei em casa andando. E aí, aquela noite mesmo foi piorando, assim, a dor, o inchaço. Enfim, gente, aí, ó. Deixa eu ver. Ela é muito boa porque você encaixa seu pé. Cadê? Cara. Ah, encaixa o pé aqui. Aí coloca. Ah, enfim, gente, é meio complicado. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Encaixa até aqui. E assim. Fica assim não, tá? E aí ele é bom que ele tem, é tipo um ferro, né, que fica aqui no entorno. E aí dá, tipo, segurança pro seu pé firmar, pra conseguir andar, sabe? É muito boa. Eu, ainda bem, ainda bem que eu lembrei dela, que tá guardada lá já todos esses anos. E aí eu falei, vou usar ela. E aí o médico, fui com ela, né, no médico ontem. E aí ele falou que ela é muito boa mesmo e que é pra continuar usando. E ela é boa porque ela é fácil de tirar e aí pode ficar sem e colocar pé no gelo, todas essas coisas, porque senão ele falou que ia ter que enfaixar, né? Mas como eu já tinha essa faixa, eu continuo usando e pra colocar o pé no gelo, né? Quando na hora que for fazer. E é isso, gente. Ai, vai ser terrível ficar todos esses dias sem correr, mas não tem o que fazer, eu não vou ficar forçando também pra piorar e aí depois se tornar algo mais grave, né? E algo mais grave e tipo eu tenho que ficar muito mais tempo sem correr. Então é melhor agora cuidar agora, ficar sem correr agora, do que continuar teimando em correr e ficar pior e ficar mais tempo ainda parado. Mas é isso, gente. Bora! Gente, boa tarde. Nossa, deixa eu ver. Então, hoje, dia 8/7,
Olha lá, pé direito. Tá melhor o pé. Agora ele tá ficando roxo, onde torceu, mas um inchaço em si. Tava parecendo tipo uma bola. O pé já desinchou, mas agora tá ficando roxo. Mas pretendo ficar com esse pé no gelo até, até sábado, que é quando vai dar uma semana, né? Que torceu. E aí, eu gravei segunda, né, eu acho. Ontem eu não gravei porque não treinei, não fiz nada, né, relacionado à corrida. E nem vai dar pra fazer essa semana. E eu pretendo, espero, se Deus quiser, semana que vem, voltar a não a correr, mas pelo menos dar uma caminhada na esteira. Graças a Deus tem esteira e aí como é algo que a gente que controla, né? Velocidade, o ambiente, o plano também, né? Não é igual na rua eu amo a rua, claro, correr na rua, mas a rua é cheia dessas coisas, que foi numa dessa que inclusive eu caí. Enfim, gente, então semana sem treinar, e aí eu tô colocando gelo, deixando o gelo, pé no gelo umas 4 vezes ao dia, por uns 20 minutos mais ou menos. E dor não senti mais, graças a Deus. Agora tá ficando roxo. E tô conseguindo cada dia mais andar melhor com o pé. Ai, meu Deus, sério, tipo... eu acho que semana que vem já vou conseguir, que nem eu falei, fazer uma caminhada, né, na esteira. E aí eu já vou fazer, tipo, uns testes. Vou tentar fazer um fortalecimento pros pés, né. Eu vou ver como o meu pé reage com esse fortalecimento. E é isso, gente. Eu tô muito, assim, já passou, né? Eu fiquei com muita raiva de mim mesma porque eu sempre tomo cuidado. Mas, enfim, é o que eu falei, parece não pra mim. Deus falou assim, você vai parar, você não tem isso. E tipo, é meio que um alerta. Não, e outra coisa que eu parei pra pensar. Se eu não tivesse feito a maratona no final de maio, eu estava inscrita para essa de julho, que vai ser esse final de semana. Que inclusive o menino Kipchoge já está no Brasil. Já está lá em Porto Alegre e tudo. Enfim, era para ser esse final de semana se eu não tivesse feito do final de maio. Então, pensa se isso daqui tivesse acontecido. Enfim, talvez pode ser que não acontecesse, ou sim, eu não sei, porque talvez eu nem teria marcado essa consulta no final do ano passado. Ah, sei lá, não dá pra saber, né? Mas, tipo, imagina se eu tivesse torci o pé e não tivesse escolhido a maratona do final de maio. Eu nem sei como é que eu ia estar. Eu ia estar em depressão já. Imagina meses em ciclo de maratona, meses que você faz um sacrifício danado para dar conta do ciclo e de tudo. E você torceu o pé uma semana antes. Assim, tipo assim, eu não sei, eu acho que sem condições de correr 42K. Depois de uma torção. Por mais que não tenha sido grave, né? Pelo que o médico falou, foi leve.
Mas pensa, provavelmente eu não conseguiria correr os 42. Então, tentando ver o lado bom das coisas. Ai, meu Deus. Tentando ver o lado bom das coisas. É, E aí, eu falei, né? Eu tinha pensado em até ir lá só pra ver o menino Keep. Mas de qualquer forma, com o pé desse jeito, essa semana eu estou de molho. Não posso ficar andando à toa. Só tô andando aqui. A minha casa aqui, a gente fica na parte de cima. Tem a parte de baixo, né? Mas a gente mora mesmo na parte de cima. Aí eu só tô aqui em cima, nada de subir dessa escada. O meu marido tá fazendo tudo. Tipo, tem que ir no açougue, tem que ir na padaria, tem que fazer as coisinhas que tá fazendo. E beleza, eu tô conseguindo andar, graças a Deus. Pelo menos aqui dentro, aqui em cima, aqui em casa, eu tô conseguindo fazer as coisas, né? Tipo, porque senão eu ia enlouquecer. E tô trabalhando, tirando a parte que eu não tô conseguindo treinar, de resto tá tudo normal, graças a Deus. Mas aí eu fiquei pensando, meu, parece que é uma coisa de Deus mesmo. Gente, eu sempre falo aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, ele, pra mim, é uma das frases mais certas, assim, da vida. Mas é isso, gente. Bora. E por enquanto essa semana, vocês vão me ver só gravando assim, trabalhando. E é isso, aí eu tô tentando focar no trabalho normal e pensando, botando a cabeça pra funcionar em outras coisas, porque vou ficar mesmo de molho essa semana até domingo, porque eu quero me recuperar o quanto antes. Porque se eu ficar muito tempo sem correr, tipo, de verdade, eu vou enlouquecer. Então, assim, de repente, se eu fosse muito teimosa, eu já tentaria correr agora, mas não vou, justamente porque se de repente volto a correr agora, esse negócio fica pior e depois fica mais demorado ainda para eu me recuperar. Então, essa semana já coloquei na cabeça, ficarei de molho porque eu quero me recuperar o quanto antes, porque eu quero voltar a correr logo. Eu vou enlouquecer! Meu Deus. Tá bom, bora da gente. Gente, bom dia. Hoje, dia 10 de julho. Segui com o pé. Agora eu tô cantando zeneira, né? Mas eu uso pra dormir. Por quê? Porque o pé vai ficar solto ali à noite e às vezes se eu dormindo vai esbarrar no marido, sei lá. Enfim, eu tô usando pra dormir, mas durante o dia, se eu fico aqui em casa, estou ficando só aqui dentro de casa, né? Aí eu fico sem. Ai, hoje vai ser mais tipo desabafo. Hoje é emenda de feriado, eu não tô. Estou de folga, não vou trabalhar. Na verdade, talvez eu trabalhe. Eu tenho umas coisas pra entregar e eu já queria me livrar disso, mas não sei, vamos ver. Mas aí tô de folga. Ontem foi feriado, né? E aí meu marido folgou, daí eu nem lembrei de gravar. Ficou junto e tal. Aí hoje é emenda, né? Estou de folga. E já meio que enlouquecendo.
pé tá melhor, graças a Deus. Dor nenhuma mais. E aí ainda estou tomando anti-inflamatório. E gelo direto, pé no gelo direto o dia todo. Que eu quero que melhore logo. Deus do céu, porque é ruim, né, gente? Pra quem tá acostumado a treinar todo dia, seja corrida, seja fortalecimento, aí você ficar simplesmente parada, sem fazer nada. Mas ontem eu saí, fui no mercado, e aí eu fui com a tornozeleira. E fui de boa, graças a Deus. Então semana que vem eu vou ter que ir pro escritório, né? Aí eu acho que eu vou na quarta. E eu acho que já vai estar, se não tiver 100%, praticamente 100%, mas de qualquer forma acho que eu vou ainda com a tornozeleira. E semana que vem também quero voltar a treinar alguma coisa, o que for possível ser feito. Eu tô querendo caminhar na esteira, fazer um fortalecimento pros pés, fazer fortalecimento mais vendo mais os superiores, né? Fazendo mais os superiores. Vamos ver. Ontem eu fiquei andando aqui dentro de casa, teve uma hora. E aparentemente tá já quase normal, mas ele tá roxo agora, a parte que lesionou, que realmente torceu, né? Tá roxa. E ontem também tava vendo aqui no meu joelho que ralou, né? E no entorno aqui do ralado também eu não tinha reparado, mas tá roxo também. Porque ontem começou a coçar, né? Tá vendo aqui assim? Ontem começou a coçar. E aí que eu fui ver e tá roxo no entorno. Mas é isso, gente. E ontem não sou eu, né? Muitas pessoas receberam o Not This Time na Maratona de Londres. Muitas pessoas receberam, né? Eu achei muito engraçado. Eu entrei nos grupos de corrida que eu tô e então, tinha um monte de Not This Time, um monte de pessoa postando no Insta. E outra coisa é que, além disso, no Insta só dava também Kipchoge zanzando lá, passeando lá por Porto Alegre. Muito engraçado. Mas é isso, gente. Não tô gravando muita coisa porque também não estou treinando, né? Então não tem muito o que falar, né? Mas eu acho que pra essa semana, o vlog dessa semana vai ser meio tentar misturar os poucos dias que eu gravei com alguma coisa a mais. Eu tô pensando aí. Ai, gente, sério, eu nunca tinha parado assim eu parei uma semana depois da maratona porque não tinha opção, né? Eu tinha que descansar. E aí depois voltei à rotina aos poucos, né? Mas voltei, aí agora tenho que parar de novo mais uma semana. Ou mais, eu não sei. Semana que vem eu vou ver como é que vai estar. Eu vou tentar voltar de novo aos poucos. Mas eu já tô imaginando assim a dificuldade que vai ser começar de novo, correr, fazer fortalecimento. Mas tá bom, agradecer a Deus que não foi algo, uma torção muito forte, foi leve. E tirando a parte que não dá pra eu ficar zanzando,
Nem correndo, nem nada, mas tipo, aqui dentro de casa, aqui em cima tá vida normal. Graças a Deus. E agora só tá roxo, então só. Espero que semana que vem já esteja bem. É isso, gente. Bora, né? Gente, dia hoje, dia 13 de julho, segunda-feira, dia do rock. Como semana passada eu não treinei, então não vai ter muita coisa assim, questão de vlog, né? Eu gravei alguns dias pra meio que falar como tava a situação do meu pé, se tava melhor ou não. O meu pé mergulhado no gelo. Enfim, aí eu decidi fazer um vlog meio misturado com um pouco de notícias da corrida. Esse domingo teve a New Balance 42K lá de Porto Alegre, que inclusive eu estava inscrita. Por quê? Acho que já falei em alguns momentos aqui, que eu me inscrevi na Maratona Internacional de Porto Alegre. São distintas, tá, gente? A Internacional de Porto Alegre, que foi final de maio, que é a que eu fiz. E me inscrevi nessa também. Por quê? Eu falei, tenho duas opções de fazer, né? Se caso eu não conseguisse fazer a de maio, eu faria a que aconteceu agora, ontem, né? A NB 42K. Só que aí, no decorrer, assim, da caminhada, do ciclo, eu comecei a ver preço de passagem para as duas provas, hospedagem, enfim, gente. E eu queria muito que meu marido fosse, porque é minha primeira maratona e ele é a única pessoa que eu faço questão que vá. Porque é a pessoa mais importante, assim, pra mim, sempre tá na minha largada, nas minhas largadas, minhas chegadas, e na vida também, largadas e chegadas da vida. Enfim, ia ficar muito caro para os 42K. E aí eu decidi, tinha meio que decidido, foi assim, aí veio a notícia que o Eliud Kipchoge estaria nessa prova. Aí eu decidi que ia na de final de maio, porque daí ia ficar mais barato. Falei, eu vou fazer de tudo para pro ciclo dar certo, para eu conseguir chegar nessa de final de maio. Questão financeira principalmente, que daí ia ficar bem mais em conta. Pra vocês terem uma ideia, ia ficar na de julho, ia ficar uns 3 mil mais caro com o meu marido, é óbvio. Então eu decidi, falei, vou fazer de tudo para fazer essa de final de maio. E na New Balance eu vou sozinha, porque veio a notícia que o Eliud Kipchoge estaria, que eu ia sozinha e ia tentar ver ele. A missão era tentar ver ele, não era nem correr. Ver ele, ter um registro, enfim, gente. Só que aí eu voltei da maratona, consegui fazer, graças a Deus, fui muito feliz, assim. E aí eu fui, e fui fazer conta de novo, depois que eu voltei da maratona. E beleza, ia ficar mais em conta porque eu ia sozinha, porém, e ainda assim ia ficar caro. E eu tive que priorizar outras coisas da minha vida que eu fui deixando, como eu já comentei aqui, dentista, oftalmo, parte ginecológica, enfim, gente. Eu estou nessa saga de, tipo, ir atrás de todas essas coisas. E querendo ou não, vai um dinheiro, por mais que eu tenha plano de saúde,
que nem dentista e oftalmo não tem no plano, né? Então, vai ser tudo pago à parte. Enfim, gente, então vai ser um gasto, está sendo um gasto. Então, assim, eu decidi não ir pra lá. Preferi me priorizar. E tá tudo bem. E aí, então, aí a notícia é que semana passada o Eliud Kipchoge, ele chegou acho que na quarta-feira e correu os 42K. Eliud Kipchoge, para quem não sabe, ele é um dos maiores corredores do mundo. Se tornou muito conhecido porque foi o primeiro a correr abaixo de 2 horas, uma maratona. Só que não foi numa prova oficial, né? Numa oficial aconteceu na Maratona de Londres, que foi o Sebastian Saue, correu 2 horas e 50 foi abaixo de 2 horas. O Eliud Kipchoge, ele conseguiu correr abaixo de 2 horas, mas não foi numa prova oficial, foi praticamente num evento feito tudo para dar certo dele conseguir chegar no... Mas não deixa de ser o cara, entendeu? E aí ele veio, ele correu, ele participou de vários eventos, foi muito, pelo que eu vi assim, foi muito legal, assim, as pessoas que conseguiram. Em cada lugar que ele passava, tinha alguém ali com o celular querendo fazer um registro. Eu falei, eu seria uma dessas, com certeza. Estaria ali tentando fazer o registro. Não sei se conseguiria correr nem por sei lá quantos segundos. Mas eu achei muito legal, todo mundo tava ali com o celular, tentando filmar, correndo junto com ele. Enfim, qualquer coisa acho que tava valendo ali. Um registro dele, eu achei muito legal. E, cara, demais, né? Então essa é uma das notícias semana passada do mundo, assim, da corrida, né? E uma parte, assim, que, pelo que eu vi, né, não foi só uma pessoa. Porque o meu Insta, como eu publico muita coisa de corrida, vejo muita coisa de corrida, então meu Insta tava inundado assim de coisa de corrida, só da New Balance, só dava ele de Kipchoge. Mas ontem, após a prova, também apareceram muitos vídeos de pessoas reclamando de várias situações, várias coisas, e vamos dizer assim que a organização meio que priorizou essa parte assim da elite, focou muito nisso, mas pecou no básico, que foi o que muitos vídeos que eu vi. Por exemplo, guarda-volumes, muitas pessoas chegavam da maratona e cadê o guarda-volumes? Cadê as coisas? Então se formou muitas filas, um tumulto. Também na largada, que foi lá no Parque Redenção, que eu corri lá quando eu me hospedei, né? Lá eu me hospedei de frente do Parque Redenção. E a largada foi lá, dos 42K. E aí muita gente relatou que tava muito barro. E eu não sei, eu só fiquei me colocando no lugar, porque é uma das coisas que me incomoda muito, correr com o pé molhado. Enfim, gente, e aí as distâncias se encontrando, porque todas as distâncias aconteceram no domingo, ontem. Então foi 5, 10, 21 e 42. Só que horários diferentes as largadas, mas mesmo assim eu vi vídeos, por exemplo, do Aldemir Paulino, que foi o encontro das distâncias e isso atrapalhou muito. Que mais? Vi também, o Sérgio Alves publicou o vídeo, né, falando... Ele mostrou vários videozinhos de pessoas, das reclamações das pessoas, a medalha, o cordão arrebentou. Que mais?
percurso. Eu acho que isso também, cara, é muito frustrante. Ontem o tio Michael, ele também do canal Corredores, ele publicou logo em seguida que ele abandonou a prova e ele foi, como ele chama, de última dança pros 42K, né, pra maratona, que ele queria bater o RP dele e treinou pra caramba. Porque ele vai postando a saga dele, né? Enfim, muito legal. E aí ele fez um vídeo falando que se perdeu. E aí, a princípio, eu vi o vídeo dele e não tinha visto dessas outras reclamações. E aí, a hora que eu fui ver, ele se perdeu, mas não só foi ele, não. Foi outras pessoas que se perderam também no percurso. Então, pensa, mano, eu fiquei me colocando no lugar, sabe, assim, você passar por um ciclo, e beleza, não era a primeira dele, né, de repente, se for uma primeira, deve ser pior ainda, mas era a última dança que ele tava chamando de última dança, então ele tava treinando muito, mudou de assessoria, inclusive, tava treinando muito forte, disciplinado, enfim, aí chega lá, por causa do percurso, você abandona a prova. Quando ele, só resumindo, quando ele percebeu, ele já tinha passado de 7K, assim, tinha feito 7K no percurso dos 21. E aí ele decidiu abandonar porque nas provas, né, tem vários tapetes que a gente tem que passar para a cronometragem dar certo e ver que você realmente correu os 42K. Então ele decidiu abandonar. Eu fiquei assim, cara, que decisão. E ele tá certo, né, a gente ter abandonado. Mas, cara, que cruel, assim, achei. E outras pessoas também. Depois eu vi vídeos de pessoas falando que também foi o percurso se perdeu e estava mal sinalizado. Enfim, gente, eu nem consigo imaginar, assim. Na minha maratona, teve um momento ali, não lembro agora qual KM que era, que também estava meio confuso. Inclusive, tinha um da Elite, que é o Antônio Marco, eu não lembro agora, mas acho que era ele. E a Elite, tipo assim, pode ser que consiga correr junto, mas pode ser que vai também correr sozinho. E ele tava sozinho. Então só que o staff conseguia, tinha vários staffs, e os staffs conseguiam orientar ele, porque ele ficou assim, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou? E eles estão assim, mano, naquela loucura, naquele pace de 3 e pouco, 4 e pouco, sei lá. E aí os staffs orientaram certo, ele foi pro caminho certo. Então, eu sei, eu acho que é muito de você treinar mais os staffs, e orientar eles, para que eles consigam orientar os corredores. Outra coisa também que eu vi que é sobre a altimetria. Eles colocaram 14 metros de altimetria, mas muitos falaram que deu mais, bem mais. Tipo assim, tinha muitos falsos planos. Então, teve gente que falou que deu mais de 100 de altimetria. Então, assim, é meio complicado, né, gente? Tipo, eu, uma mera mortal, que não vou pra tempo, ok, não vai interferir em nada. Mas a pessoa que tá indo lá pra tempo é complicado. Todas essas questões que o mínimo de erro ali atrapalha muito, né? Enfim, gente, então, assim, eu acho que esse ano eles focaram demais na Elite e tá certo, isso é um ponto que tem que ter numa prova, mas não é só a Elite que vai correr. Tem todo o restante dos corredores, dos 5, dos 10, dos 21, dos 42, que vão correr, que são a maioria, que acho que foram mais de 8 mil. Tipo assim, o Sérgio Rocha tá falando que mais que dobrou, né? Então, de repente, não souberam, não achavam, sei lá, que
ia dar todo esse tipo de problema, mas como aumentou a quantidade de pessoas na prova, então também tem que ter um suporte melhor em todos esses quesitos aí de reclamação. E é isso, gente. É difícil, complicado, né? Tipo, beleza, vocês trouxeram o Eliud Kipchoge, nossa, que maravilha, foi um evento, todo mundo, muita gente foi pra lá só pra ver ele, eu iria pra lá só pra ver ele. De repente não, eu ia trocar minha distância, né, tava inscrita pros 42, mas ia tentar trocar pros 10, ou de repente eu nem iria correr, eu iria ir lá só pra ver ele mesmo. Inclusive ontem eu tava conversando com uma amiga minha que é de Curitiba, e ela tava falando pra mim que ela também iria pra lá só pra ver ele, porém não foi porque aconteceu um problema lá com a moto do marido, então, e aí não conseguiram ir. Mas que ela iria só pra ver ele. Enfim, gente, então eu acho que a organização tem que rever isso daí. Porque para ano que vem, né? Eu acho, na minha opinião, que no domingo deveria ser só os 42. Dividir, né? Que nem como muitas maratonas têm feito, inclusive a que eu fiz. No sábado correu 5, 10 e 21 e a maratoninha, né? Que é para criança. E no domingo ficou só os 42. Então, de repente, a organização da NB 42 também pensar nessa possibilidade. Enfim, gente, sobre a NB, Eliud Kipchoge é isso. E semana passada também teve vários Not This Time. Not This Time da London Marathon. Muitos receberam isso, inclusive eu. Eu já tava esperando, mas sabe quando você fica com aquele pinguinho de esperança, assim, que de repente... Porque ano que vem a Maratona de Londres vai acontecer em 2 dias. Sábado e domingo, e vão ser 50 mil. E não é porque eu tô distância não, tá, gente? É 42 no sábado, 42 no domingo. Então você fica com o pinguinho de esperança que pode acontecer, né, de ser sorteado. Na verdade, quando eu me inscrevi, ainda não tinha saído essa notícia, que ia ser em 2 dias. Me inscrevi, porque também não cobra nada de você se inscrever pro sorteio, entendeu? E aí, se eu fosse sorteada, eu ia dar meu jeito de ir, porque é uma major, né, gente? Então a gente dá um jeito de ir. Enfim, mas não deu. E eu fiquei com um pinguinho de esperança, porque... não lembro agora... Acho que foi mês passado. Não, em maio, eu acho. Foi em maio. Se eu não me engano, eu recebi um e-mail da Maratona de Londres para responder um questionário. E aí eu nem sei se outras pessoas receberam, porque eu não vi ninguém comentando. Mas eu recebi. E aí eu respondi todas as perguntas e tal. Aí eu fiquei numa esperança, sabe? Será que é porque eu recebi? Só que no final do questionário eles colocaram assim: agradeceu por responder o questionário e que eu já estava inscrito pro sorteio de 2028. Então eu acho que ali eles já falaram: você não vai ser sorteado esse ano para ano que vem, mas de repente, em 2027 para 2028, você vai, né? Enfim, não sei, vamos ver. Mas, enfim, o Not This Time foram para muitas pessoas, inclusive eu. E é isso, gente. Eu tô fazendo vou fazer um teste aqui de notícias para ver como vai ser. Eu gosto muito, assim... Gente, eu amo a corrida. Então, tudo que envolve a corrida... Eu vou atrás de saber os tênis, tudo que envolve a corrida, tudo que está acontecendo, eu gosto de saber os ganhadores das corridas, qual corrida que está acontecendo, enfim. E aí,
essa semana, como semana passada eu não treinei, então não tinha muita coisa pra fazer no vlog. Então eu falei, vou fazer um, né? Só pra ver como é que fica. É um teste. Eu tô entrando no YouTube recentemente, entrei, né? Então a gente tá testando, tentando testar o que funciona, o que dá certo, o que vocês gostam, né? Porque é que eu amo tudo da corrida. Então, tipo assim, vamos ver. E é isso, gente. Bora se inscrever, bora curtir, bora compartilhar. E, ó, agradeço demais quem tem me acompanhado. Bora colecionar a corrida!